28 de outubro de 1968. A Câmara Municipal de Santo André, que funcionava na Rua Coronel Oliveira Lima, no centro histórico da cidade, atravessa a passarela luso-brasileira e vem inaugurar suas novas instalações no Centro Cívico, na Praça 4º Centenário, onde está até hoje. 68-2018, gente, meio século. Não parece, mas passou todo esse tempo. E é interessante que 68 também foi o ano que o Diário do Grande ABC surge como jornal diário. Até então era o semanário New Seller. E para lembrar esses 50 anos, a Câmara Municipal está organizando uma série de atividades, né? Para não esquecer daquele pessoal antigo, daqueles vereadores da época. O Ferreirinha, Antônio Ferreira dos Santos, era o presidente da Câmara, e todos os demais que inauguraram, né, essa obra maravilhosa, continua maravilhosa até hoje. E hoje nós recebemos no Memória na TV o atual presidente da Câmara Municipal de Santo André, o Almir Roberto Cicotti, o filho do nosso querido e saudoso Cicotti, do Sindicato dos Metalúrgicos. Cicotti, obrigado de você parar um pouquinho as suas atividades lá na Câmara, nas novas instalações, né, que já tem 50 anos, para vir contar essa história. Como é que surgiu a ideia de lembrar? Você não se esqueceu que são 50 anos? Bom, Ademir, obrigado aí, você está recebendo a gente, né, para esse momento histórico da Câmara Municipal. A gente sempre, é importante a gente resgatar a história do poder público, do poder legislativo, que se confunde com a história da própria população da cidade, né? E eu sempre fui muito aficionado com essas histórias, livros, meu comitê, né, meu escritório, ele sempre foi feito sempre com imagens históricas, né? Então sempre gostei daquelas gravuras em preto e branco, né? Então sempre tive essa preocupação um pouco com a questão histórica. E aí é lógico que com 50 anos a gente não poderia deixar também passar desapercebido, né? Então começamos a fazer algumas reuniões logo no início do ano, justamente nos preparando, né? A gente tinha a ideia de fazer algo muito mais grandioso, mas em virtude de problemas com o Tribunal de Contas, gastos que o Tribunal de Contas entende que não seria correto, então nós fizemos algo mais tímido, mas também muito grandioso, né? Para a gente poder relembrar realmente esses 50 anos da Câmara Municipal e também fazer com que a gente grave na história também esses 50 anos, para daqui, quando fizer 100 anos, as pessoas, os vereadores que vão estar presentes, vão estar aqui também contando essa mesma história e vão ter, com certeza, uma grande possibilidade de ter material produzido por nós aqui hoje, para que eles possam utilizar daqui a um tempo, né? Hoje a coisa está bem, né, fresca na memória, né? À medida que vai passando os anos, a gente vai esquecendo. Por isso que é importante esse registro, essa filmagem da sessão solene, tudo isso é muito importante. E no começo nós falamos, né, que a Câmara veio da Rua Coronel Oliveira Lima. Ela foi instalada na Alfredo Flacker, né? Edifício Sion, se não me falha a memória. Olha que legal. Muda para a Rua Coronel Oliveira Lima, em 68 vem para cá. Mas houve uma última sessão, e nós publicamos na coluna Memória, estamos mostrando agora, Rua Coronel Oliveira Lima, 252, terceiro andar. Era lá a sede do Legislativo. E uma foto foi feita, a última foto da sessão que nós estamos mostrando agora também, na despedida da Oliveira Lima. Então aparece assim da esquerda para a direita, olha, o Juvenal Fontanella, que hoje é nome de viaduto, né, em Utinga. O Newton Miyashiro, da colônia japonesa. João Antônio Cara Valentim, que mora no Rio de Janeiro. Hoje ele está morando, de vez em quando ele telefona. João Cara Valentim, ele foi prefeito um pouquinho também, nossa, né? Que legal, olha. Orlando Viganò, saudoso. José Augusto Teixeira, saudoso, que era de Santa Terezinha. Altino Justo. Carlos Vicente Cerchiari, que é o famoso CVC, né? Da empresa, ele que criou a empresa, as iniciais do nome dele. Emílio Magalhães, foi um dos últimos a partir. Lembra? Eu encontrei com ele algumas vezes na Câmara. João Francisco de Oliveira Panunzio, Pedro Nakazone, Antônio Maria Filho, e tem alguns que a gente não conseguiu identificar. Estavam lá na Oliveira Lima, fizeram a última sessão, né, em 22 de outubro de 68 e mudaram para o novo Legislativo. Olha que legal, né?
Isso, na verdade, essa história acaba sendo, né, enriquecendo demais o trabalho da Câmara, enriquecendo demais o próprio prédio, a estrutura, aquele conjunto arquitetônico que realmente acho que do Grande ABC é um dos mais bonitos aqui. Muito lindo. Tem seus problemas estruturais, até por conta da modernização e todo o tempo aí que nós passou, mas do ponto de vista urbanístico, acredito que seja aí uma bela estrutura que a população de Santo André tem que se orgulhar de ter aí um dos espaços mais bonitos aqui do Grande ABC. Presidente Sicoti, nesses anos todos a gente vai guardando as relíquias que nós recebemos. Então, para a inauguração de 68 foi feito um convite, olha, bem bonitinho, pessoal e intransferível, né? O convite, olha, a Câmara Municipal de Santo André tem a honra de convidar Vossa Excelência para a sessão solene de inauguração do novo prédio do Legislativo, no Centro Cívico, que se realizará no dia 28 de outubro de 1968, às 20 horas. E no verso, o nome de todos os vereadores, o presidente era o Antônio Ferreira dos Santos, que a gente sempre chamou de Ferreirinha, né? Santo André, primavera de 1968, e uma mensagem. Os vereadores da Câmara Municipal de Santo André, sob a sugestão do histórico momento que ora vivem, sentem-se animados de viva fé nos destinos desta cidade, que quanto mais se agiganta, mais estimula o desejo de servi-la e de amá-la. Olha, bonito, né? Hein? Bonito. Que legal. Então, você vê aqui documento assim, impressionante, né? A gente poder ter oportunidade de conhecer um pouco, né? Os vereadores, é a primeira vez que eu vejo esse material, né? Acho que os vereadores também não conhecem, né? Poderíamos aí participar dessa grande exposição aí e apresentar. Acho que até no dia da própria sessão você tem que ter a palavra, contar um pouquinho dessa história. Nós ficamos muito felizes quando a sua assessoria falou que estava procurando os familiares do Ferreirinha para receber uma homenagem. É isso aí. Eles foram encontrados e participaram dessa sessão que foi realizada. Que legal, é isso aí. Então nós passamos esse convite para o acervo da Câmara. Está aqui. Legal. É de vocês. Fica melhor bonito, nas mãos da Câmara do que... Não, colocar lá no em exposição. Tá certo. Mas é justamente isso, né, Ademir? Acho que pessoas como você que acabam guardando essa enorme quantidade de papel, né? Acho que muitas vezes na sua casa nem tem onde colocar. Verdade. Eu falo porque eu também sou um pouco aficionado por esse tipo de material. Na minha casa tem muito papel lá do meu pai, contando um pouco da história dele. E a gente muitas vezes não sabe nem muito o que fazer com aquilo, mas uma hora ou outra a gente vai... Nós temos o museu da cidade, né? O museu Dr. Otaviano Armando Galhaça, né? Que é o depositório, né? O que guarda a história da cidade. Entra a administração, partidos políticos diferentes, mas o museu ninguém mexe, sabe? Eles são funcionários abnegados que lutam pela preservação. Eu estive lá já, né? precisa de um pouquinho mais de cuidado, né? Sim, precisa mesmo. Um pouco de recurso para poder trabalhar todo aquele material que tem estoque, chega muita coisa, então as famílias acabam doando muito material e em virtude da condição, né, de trabalho das pessoas, eles não conseguem dar conta de todo aquele acervo, né? Mas é importante a gente poder ter esse olhar para que se mantenha esse trabalho histórico. Me conta uma história. O Legislativo ele sofreu várias reformas, várias ampliações nesses 50 anos. O mármore ainda é o piso? O mármore é o piso ainda. Nós, inclusive, estamos trabalhando aí numa possível reforma. Né? Sabemos as dificuldades até por conta da questão do patrimônio histórico, né? Então tem a história do tombamento, tem algumas coisas que tiveram certo exagero, até por conta também de que na época não existia, por exemplo, internet. Então você precisa passar uma rede lógica, mas não pode quebrar mais. Então você precisa ir se adequando, né? Mas o Condefapasa e o Condefat está tendo um olhar muito criterioso, muito correto com relação à mudança de estrutura, e a gente precisa realmente adequar a Câmara Municipal, mas sem perder o seu glamour do ponto de vista histórico, do ponto de vista arquitetônico, né? Estamos aí trabalhando para que realmente a Câmara se modernize, mas que continue com aquele charme dessa construção, dessa bela construção que nós temos aí. Sabe por que eu falei do mármore? Porque, olha, em 2013, são 5 anos, nós fizemos uma matéria sobre os 45 anos daquele prédio.
E nós entrevistamos, né, um dos antigos funcionários lá da Câmara Municipal. Deixa eu ver aqui, entrevistamos dois. O Aparecido Messina e o Nelson Mazzucato, saudoso sim, Nelson Mazzucato. E eles contaram uma história super legal, que estava terminando a construção e o Ferreirinha queria usar como piso o mosaico português do lado externo. E os funcionários sugeriram diferente. Não, vamos colocar mármore, é mais durável, né? Então houve uma discussão e venceu o Ferreirinha se dobrou a sugestão, colocou o mármore, e o mármore existia em 2013, existe ainda hoje. Os funcionários estavam corretos. Estavam corretos. Né? Então essa matéria que nós estamos mostrando. Inclusive hoje nós temos uma grande dificuldade, porque o mármore está um pouco desgastado, alguns quebrados, precisa de manutenção. É meio século, gente. E não tem a gente não tem peça de reposição. Né? Então é um pouco a gente tem que manter um pouco do que nós temos para guardar a história da cidade, mas também temos que partir um pouco para a modernização da Câmara. E, gente, a gente passou o convite, o original do convite ao Almir Sicotti, de 50 anos atrás, mas ele retribuiu com as imagens que nós vamos ver agora e que ele vai descrever. Foi o tempo, o momento, o dia em que os vereadores da Câmara Municipal de Santo André se transformaram em funcionários da Câmara Municipal de Santo André. Como que foi isso? Quando foi isso, Almir? Então, Ademir, na verdade eu recebi esse vídeo, né, pelo WhatsApp, através de um amigo, né, e ficou lá perdido entre todas as mensagens que a gente vai recebendo no dia a dia. Até que eu estava limpando o celular, acabei clicando, né, não tinha dado muita importância. Quando eu abri, fiquei encantado, repassei para alguns vereadores, para as pessoas que têm relação com a cidade, para os próprios vereadores, que muitos deles nem lembravam desse material, mas o que ocorreu ali foi que os vereadores, de forma combinada, assumiram o papel de cada um dos funcionários da Câmara. Então, você chegando na recepção, quem estava atendendo o público era justamente um vereador, né? A telefonista era uma vereadora, né? Então, eu vi ali a Eline de Paiva, o Antônio Leite, Israel Santana, os vereadores assumindo ali, o guarda era um dos vereadores, né? Então, eles assumiram ali com muito bom humor, né? Fizeram ali praticamente uma peça de teatro, que eu acredito que é um grande registro do ponto de vista histórico também, né? Fiquei muito satisfeito de ver aquelas imagens, do ponto de vista até da humildade dos vereadores poder... E uma homenagem aos funcionários, né? E os próprios vereadores assumirem esse papel, né? Até demonstrando ali sua humildade, né? Querendo se aproximar, respeitar ali o servidor, respeitar os funcionários, dizendo que da importância do funcionário estar ali cumprindo o seu papel. Legal. É muito legal, muito bonito. Certo. Esse convite que nós passamos para o Almir Sicotti, nós também foi objeto de uma matéria na coluna Memória, na página Memória do Diário do Grande ABC, publicada justamente, olha, dia 26 de outubro de 2013. E o título, Servi-la e Amá-la, que nós tiramos da mensagem que foi lida agora há pouco. E está aqui o convite, está aqui a fotografia de José Osvaldo Carone, que era o presidente da Caixa de Pensões, que hoje é o Instituto de Previdência. Sim. E foi a esposa dele, a viúva dele, que nos emprestou, não esse original, o dela que nós reproduzimos, está com ela o convite que ela guardou. Esse outro convite, sinceramente, quando nós fizemos o Almanaque dos Vereadores, alguém me cedeu, eu não lembro quem, e eu peço desculpa. Mas o que nós publicamos na época, que nós não tínhamos ainda, foi do acervo da dona... da esposa do Carone, né? Que legal. Almir, obrigado. Não, obrigado, né? Parabéns por esse trabalho. E nós vamos encerrar, né? Esse bate-papo sobre os 50 anos do prédio da Câmara Municipal, que faz parte do conjunto do Centro Cívico, uma obra que a gente sempre tem que lembrar, né? Pensada pelo saudoso Fioravante Zampol. Correto. Não sei se você chegou a conviver um pouquinho. O seu pai sim, com certeza. Eu tenho ainda um braço, minha sobrinha é casada com o neto dele, né? Tá. Então tem aí uma relação familiar já, mas o meu pai conheceu ele,
né? Então até uma homenagem, né, nesses 50 anos à família do Fioravante Zampon. Não, nós queremos sim homenagear essas pessoas que realmente fizeram história na cidade, que vão continuar aí, né, fazendo história, né, através de suas famílias, através de seus parentes, né? É uma forma que a gente tem de retribuir essa contribuição que essas pessoas deram à nossa cidade. Tá certo. Essas imagens que nós estamos mostrando agora, primeiro os vereadores transformados em funcionários. Correto. E agora na sessão solene, é mais um registro da nossa história. Santo André, uma cidade operária, uma cidade cosmopolita, uma cidade que já foi mais industrial do que é hoje, mas que continua com a sua pujança, é uma cidade que tem história, construída por tanta gente que veio até da saudosa, da antiga, da distante Polônia, né? Polônia. E quantas cidades mais do interior de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, do Nordeste e de tantas nacionalidades, né? Essa é a nossa história. E nessa história está a Câmara Municipal, o Poder Legislativo. Não esquecemos da data. Por isso, Cicote, parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado, muito obrigado de comparecer. Obrigado. E que os seus sucessores não se esqueçam dessa data. Outubro, Dia do Funcionário Público, né? Dia do Funcionário Público. E Dia da Câmara Municipal. É isso aí. Obrigado, Ademir, pela oportunidade. Tenho certeza que os vereadores, a população da cidade agradece aqui e reconhece, né, o seu trabalho do ponto de vista de estar sempre resgatando a história da nossa cidade. Obrigado.